Dica curtinha de sociologia, beleza? Qual a diferença entre mudança social e revolução? Galera, fique esperto que no Enem não vai cair assim, qual a diferença entre mudança social e revolução? Perguntando a vocês. Até pode vir uma questão assim, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter a competência, como o Enem pede, competências e habilidades, competência em entender o problema e habilidade em lidar com eles. Competência aqui nesse caso em saber quando se trata de uma mudança social e quando se trata de uma revolução. Então eu vou dar as principais características de cada uma e nós vamos diferenciá-las para quando você estiver na questão, você saber se estar diante de uma mudança social ou se estar diante de uma revolução. Então vem comigo que a gente vai matar esses dois conceitos, mudança social e revolução, confrontando os dois, diferenciando, beleza? Então vem comigo, veja só, mudança social, ela acontece paulatinamente, em um longo espaço de tempo, e não necessariamente precisa ser uma mudança completa na sociedade, diferente da revolução, que tem que ser uma mudança completa e abrupta, ou seja, uma mudança completa na estrutura da sociedade em um curto espaço de tempo. Daí as mudanças sociais poderem também ser chamadas de reformas, porque não mexem na estrutura da sociedade. Já a revolução não. Ela tem que mexer na estrutura da sociedade, como por exemplo na estrutura do poder. Vamos ver os exemplos das revoluções contrárias ao sistema capitalista, que são revoluções que caem muito no Enem e são cobradas enquanto competência e habilidade. As três grandes revoluções socialistas do século XX. Revolução Russa, Revolução Chinesa e Revolução Cubana. Em todas elas, o que houve? Violência, mudança abrupta, radical na estrutura de poder, na estrutura da sociedade em um curto espaço de tempo. Então vem comigo, para ser revolução tem que ser uma mudança na sociedade radical em um curto espaço de tempo e exige necessariamente que tenha violência. Por quê? Porque mexe na estrutura de poder, na estrutura da sociedade, mexe no status quo. Então veja, quem está bem com a sociedade do jeito que está, não vai querer perder seus privilégios. Vamos pensar na estrutura do poder, por exemplo. Se a gente for para as revoluções socialistas, eles queriam tirar quem do poder? A burguesia. Então a burguesia perdia seus privilégios e a burguesia vai tentar de tudo para não perder o poder. Então, para ter uma revolução, necessariamente tem que ter violência. Vamos voltar um pouquinho para as revoluções burguesas, que sempre caem no Enem. Nunca o Enem fica sem cair pelo menos uma revolução burguesa. Quando tiraram os reis do poder, foi com muita violência. Você pega a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa ou a Revolução Norte-Americana, por exemplo, quando a primeira colônia se emancipa da sua metrópole, esse processo acontece com muita violência e uma mudança radical na sociedade. Beleza? Então tem que ter violência e tem que ter uma mudança radical na estrutura da sociedade em um curto espaço de tempo. Galerinha, violência nas revoluções é facinho de entender. Quem tem os privilégios não vai querer perder os privilégios. Quem está bem com a sociedade da forma que está, não vai querer perder os seus privilégios. Quem tem o poder, não vai querer perder o poder, não vai abrir mão do seu poder. Então, necessariamente, vai ter o choque, vai ter o conflito, vai ter que ter violência. Presumamos que aqui no Brasil façamos uma revolução socialista e vamos dividir as terras. O que é que os donos das terras vão fazer? O que é que a galera do agronegócio vai fazer? Vai se armar para defender as suas posses. O que é que os revolucionários vão ter que fazer? Vão ter que invadir via força. Percebam, seria uma mudança radical na sociedade com o uso de violência, logo, revolução. Basta pegar todas as revoluções que aconteceram até aqui. Repito, todo ano cai uma questão ou duas de revoluções burguesas. As revoluções do século XX deixou de ser cobradas nos anos anteriores, sempre caíam no Enem. Nos últimos anos elas não foram cobradas, mas sempre caíam muito. Então tem que estar esperto sobre as revoluções. Então revolução, uma mudança radical na estrutura da sociedade em um curto espaço de tempo, de forma abrupta,
e que tem necessariamente que ter violência. Não tem nada melhor para entender o processo de violência nas revoluções do que as revoluções burguesas, em especial a Revolução Francesa. O que Robespierre fez? Guilhotinou o rei, cortou a cabeça do rei, cortou a cabeça de um monte de nobre, ou seja, um processo com muita violência. Vocês acham que a burguesia chegou ao poder com o quê? Com flores? Foi? Não, foi através de revoluções, e revoluções extremamente violentas, bem como as revoluções socialistas do século XX. Agora vamos dar uma dica sobre mudanças sociais para a gente ter bem definido o que é mudança social diferente de revolução. Qual é a grande diferença? Eu já falei nesse vídeo, é que ela acontece paulatinamente, em um longo espaço de tempo. Damos o exemplo das mulheres, as conquistas das mulheres. Não foi revolucionária, embora alguns digam foi revolucionou a humanidade, etc. Não foi. Para a sociologia é uma mudança social, porque aconteceu ao longo do tempo e não foi uma mudança radical e abrupta da história e com violência. Na verdade teve muita violência, as mulheres sofrem violência todo dia, mas essa conquista das mulheres, e ainda tem muito a conquistar, embora pareça revolucionária, não é. Então cuidado com a pegadinha do Enem, tenham muito cuidado. O Enem deixou de fazer casca de banana, deixou de fazer pegadinha. Não, faz e faz muita. Por exemplo, dizendo que o que houve com as mulheres foi revolucionário. Não foi, foi uma mudança social. Um professor, mas mexeu na estrutura da sociedade, beleza, mas ao longo do tempo, de forma paulatina. Não aconteceu de forma abrupta, de forma radical, em um curto espaço de tempo e com violência. Até dá para cair nessa pegadinha quando você pensa assim, mas as mulheres sofrem violência todos os dias. As mulheres conquistaram muito comparado a séculos passados, porque o Enem pega e bota uma alternativa comparando a mulher de hoje à mulher do século XVIII. Lógico que parece ser revolucionário, mas foi ao longo do tempo, não foi de uma hora para outra. Primeiro conquistaram o direito ao voto, agora o reconhecimento do feminicídio e ainda tem diversos direitos a serem conquistados, mas não foi através de uma revolução. Tem que ter muito cuidado com isso. Como várias outras questões que caem, aqui eu usei o exemplo da conquista das mulheres e dessa mudança social. Houve sim uma mudança social na estrutura da sociedade brasileira, por exemplo, na estrutura da sociedade mundial, a depender dos países, é lógico, mas não de forma revolucionária. Foi uma mudança social ao longo do tempo, beleza? Escravidão no Brasil, por exemplo, não foi de forma revolucionária que acabamos com a escravidão. Foi uma mudança social. Primeiro teve a lei de sexagenário, a lei do ventre livre, para depois ter a lei áurea. E tudo conquistado meio como uma reforma. Por isso que mudança social também pode ser chamado de reforma, mas não foi de forma revolucionária. Então percebam, os negros no Brasil não tomaram o poder em um curto espaço de tempo, mudando a estrutura da sociedade. Embora tiveram diversas revoltas, os quilombos são um símbolo de resistência, salve Zumbi dos Palmares aqui em Alagoas, mas não foi uma revolução, foi ao longo do tempo. Tratou-se de uma mudança social ao longo do tempo. Inclusive hoje as políticas afirmativas para os movimentos identitários, sobretudo os negros, é em função dessas mudanças que ainda estão em curso. Muito ainda tem que se fazer. Vale salientar aqui que o Brasil foi o último país a libertar seus escravos e foi o país que mais escravizou. Por isso nós temos uma dívida histórica com a comunidade negra no Brasil, que no Brasil é maioria e é invisibilizada, por isso é tratada como minoria. Mas no Brasil os negros são maioria, viu? Vale salientar. Então nós temos uma dívida histórica e por isso as políticas afirmativas nesse canal e por mim são sempre defendidas no entendimento de que houve quase 400 anos de escravidão e era necessário inclusive uma revolução para libertar os negros, mas não aconteceu através de um processo revolucionário, foi através de uma mudança social que ainda está em curso. Então fica ligado nessa diferença entre revolução e mudança social em sociologia, e se cair no Enem não perde essa questão.